Olá, minha gente, que Deus abençoe a todos que estão aqui no entretenimento do Projeto de Nações AFOP. Olha, hoje eu quero trazer uma cena aqui, pelo qual vocês estão vendo aí. Isto é muito chocante. Isso foi um vídeo que eu assisti no YouTube de um influenciador que fica visitando as ruas dos Estados Unidos e mostrando as situações críticas dos moradores e dos dependentes químicos. Mas eu quero deixar aqui um pequeno depoimento para que vocês possam entender, o que eu quero trazer, em virtude desse propósito. Mas fica aí com um pequeno depoimento para a gente dar continuidade a este vídeo. Estou com fome. Você é mãe? Sim. Quantos filhos tem? 2. Levaram de mim e... minha irmã conseguiu de volta e... eu preciso ficar um pouco afastada dela. Até me mandarem um documento, não posso voltar para casa. Quero te... Toma. Uma rosa linda para você. Realmente uma coisa ruim. Acho que se você nega dinheiro a alguém que está sendo honesto com você, dizendo que vai comprar drogas com ele, essa pessoa simplesmente vai fazer alguma coisa quando ficar mais desesperada. Sim. Você parece uma... Não tô dizendo dê dinheiro a todo mundo que pedir. Claro. Mas quando alguém parece desesperado e fica tipo, por favor, você pode me dar alguma coisa? Por favor, me dá alguma coisa? E essa pessoa te conta a situação dela, você precisa entender que ela vai passar pro próximo nível. Especialmente quando se trata de drogas. Como você imagina seu futuro? Porque agora você parece estar bem, mas talvez daqui a 5 anos seja um desastre. Sim, acho que não vou chegar a 5 anos. Meu próximo passo é direto naquele cemitério. Você tem certeza disso? Sim. E você continua usando drogas? Tipo, é impossível para você parar? Nem são necessariamente as drogas que são o problema, é que é o que eu preciso fazer pra conseguir dinheiro pra sobreviver. Tipo, quer saber, vou ser sincera, sim, eu me prostituo. Eu tenho que transar pra conseguir algo pra comer, pra dormir, pra tomar banho. Tô sempre pensando constantemente com quem eu vou ter que dormir agora. Sabe? Sim. Então, quer dizer, é difícil, mas tenho que fazer algum... Desculpa, tenho que fazer alguma coisa. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Boa sorte, tá? Obrigada. Vou chorar. Não, não chore. Não chore. Você se sente triste? É uma vida horrível de viver. Sinto muito, não sei como te ajudar, sabe? O que ela disse? Ela pode incomodar você, mas ela realmente não consegue entender você. Ah, tá bom. Ela tem alguns problemas mentais? Sim, ela precisa de ajuda. Ela realmente precisa de ajuda. Você disse que precisa de uma oportunidade, certo? Eu preciso de uma chance. Uma chance? Preciso que alguém me tire de Miami. Me coloque em outro estado diferente e numa reabilitação. Algo que eu pessoalmente não consigo fazer. E se alguém vier aqui de verdade, de carro, e estiver disposto a fazer isso, você vai aceitar? Eu aceito. Eu deixaria Miami feliz. Miami é horrível. É? Vejo alguém morrer todo santo mês. Todo mês alguém morre. De que? Abuso de drogas? Abuso de drogas, assassinato. É foda. Miami é foda. É fodida? Eu perco pessoas, já perdi de mais de 70 pessoas. Olha, gente, a gente sabe que tem muita gente pedindo socorro. Mas para que a gente chegamos a esse momento tão esperado, embora o momento se tornou tão grave em nossa sociedade, fica difícil a gente correr contra o tempo para tentar ajudar essas pessoas do modelo do jeito que o mundo está hoje. Porque o mundo não oferece recurso, embora eu sempre venho falando. Tem muita gente que pode ajudar, mas não está ajudando porque elas propriamente não têm uma visão sobre o mundo para a gente começar a investir dentro de um propósito pelo qual estou falando aqui do Projeto de Nações AFOP, pelo qual Deus me designou a este chamado. Estou aqui alarmando para todos nós, mas deixando essas responsabilidades para as nossas lideranças. Vocês, irmãos, têm o poder da democracia para mudar todas essas coisas e vocês não serão inocentes diante dessa situação a partir do momento que vocês assistirem esse vídeo. Porque Deus, ele vai retratar isso nos últimos tempos, diante dos nossos olhos e ouvidos, para que isso não passe desapercebido, porque Deus, ele nos deu oportunidade, e a oportunidade está aqui no Projeto de Nações AFOP, pelo qual estou aqui designando as informações pelo qual o Senhor me passou, através de sonho, visão e interpretação. Embora o sonho, isso adere quem crê, mas o que é importante é o subjetivo desse propósito, pelo qual aqui é a união de todos nós, pelo qual que pode mudar todas essas coisas se a gente entender que agora é momento da gente estar preparando um novo exército para mudar todas essas circunstâncias. Olha, gente,
A situação que vocês estão vendo aí, pelo qual, isso se tornou algo crônico na vida dessas pessoas, não é simplesmente tirar essas pessoas da rua e levar para uma clínica, Eu não estou aqui dizendo que as clínicas não têm capacidade para essa situação. Sim, elas têm capacidade quando existir infraestrutura para uma situação muito grave pelo qual vocês estão vendo aí, porque isso se tornou algo tão comum na vida dessas pessoas que para elas a droga é mais importante do que uma água ou comida. Elas rejeitam tudo para estar se sustentabilizando por esses produtos químicos que vão trazer para elas alívio, aonde sustenta a adrenalina dos momentos de dificuldade, porque quando se trata de psicologia é algo muito complexo. Eu não estou aqui falando que eu entendo de psicologia, porque eu não sou nenhum psicólogo para falar sobre esse assunto, mas a gente sabe que tem muita situação que ela tem remédio dentro de um efeito natural, Muita gente se propriamente decidiu a deixar a droga de um lado porque ela sabia que isso não poderia ter mais sucesso na vida delas e isso ia trazer uma autodestruição, porque quando a pessoa tem força, ela consegue se libertar dessa situação. Olha, gente, isso é uma cena muito impactante na percepção de cada um de nós. A minha pergunta é: existe um projeto que pode olhar para essas pessoas e tentar ajudar elas de forma muito mais saudável, pelo qual muitos esperam e acreditam numa esperança para tentar superar essas situações? Existe, a minha pergunta é, um projeto que supera essas calamidades global? Bem, eu acho que muita gente deve estar se esperando por uma resposta que, na verdade, não tem ainda um argumento sobre este posicionamento de assunto. Mas eu quero deixar claro aqui que o projeto de Nações AFUP é a única oportunidade que temos, porque ele reconstrói um modelo de mundo pelo qual ele quer restabelecer para a nossa sociedade um propósito que tem virtude em todos os sentidos. Eu não estou aqui só falando dos tratamentos químicos, mas também temos muitas coisas a se fazer, porque estamos numa sociedade completamente corrupta. Eu não estou aqui generalizando a todos, mas nós temos um desvio de recursos pelo qual tem muita gente levando ao proveito daquilo que deveria ser para o povo, mas se transformou mais em fins lucrativos do que fins sociais. Eu quero dizer aqui que a política tem boa parte da culpa dessa situação, como também eu falo dos nossos religiosos. Tem muita gente que prega a palavra do amor, mas longe desse conceito está, porque está também vivendo em virtude do benefício pelo qual Deus constituiu a obra para servir o próximo como a nós mesmos, mas isso se transformou mais em fins lucrativos do que fins sociais. Eu quero deixar claro, gente, que eu não estou aqui generalizando a todos, mas o dinheiro, que quando ele é desviado da caridade, ele vai se transformar nessa situação que nós estamos aqui testemunhando diante dos nossos olhos. Mas muitos vão dizer, mas as pessoas têm consciência do que elas fazem, elas sabem o que elas estão fazendo, o que é certo ou errado. Sim, tem muita gente que tem consciência, mas nós esquecemos de uma coisa, tem muita gente que não tem força para enfrentar essas adversidades que elas vão viver e vão passar, e nessa circunstância vão cair diante dessa situação pelo qual eles estão aí sendo vítima de uma desigualdade social. Quando eu falo desigualdade social é porque tem muita gente vivendo o melhor de forma sobrenatural, exuberante, mas esqueceu que a vaidade tomaram conta dos seus orgulhos e estão acumulando riquezas que não há necessidade disso, porque se vocês estão acumulando, porque vocês estão guardando para os seus benefícios. E está esquecendo que é a virtude do amor que entra dentro desta causa, nessa circunstância. E tem muita gente no altar, no púlpito da justiça, pregando a palavra do amor, mas longe desse conceito estar diante, porque a realidade que nós estamos vivendo agora é momento da gente promover um exército, pelo qual eu sempre estou aqui falando do propósito da união, porque Deus ele tem compromisso para cada um de nós, mas vai depender da unanimidade de todos, mas principalmente da consolidação de todas as nossas lideranças, porque vocês fazem parte de uma democracia, vocês têm em mão o poder deste povo, mas Deus precisa disso dentro de um conceito pelo qual o projeto de Nações AFUP entra para fazer
toda essa diferença, porque nós estamos aqui para servir o próximo como a nós mesmos, e nós estamos esquecendo dessa responsabilidade, porque enquanto tem muitos pregando amor aí, mas não vive essa virtude, mas vive gastando o benefício da caridade que foi constituído para ajudar essas pessoas que são fracos da fé em suas questões psicossocial, pelo qual nós estamos aqui testemunhando essa situação. E eu quero deixar claro aqui uma coisa, gente, Deus, Ele está nos dando mais uma outra oportunidade, exortando através desse projeto de Nações AFUP, como eu sempre venho falando, ouça quem tem ouvido e veja quem tem os olhos, porque Deus, Ele quer, porque Deus, Ele está nos dando mais um outro direcionamento, como das diversas vezes na história, Deus sempre levantou alguém para falar de algo novo, que promove uma justiça, mas das muitas vezes eles fecharam os seus olhos, tamparam os seus ouvidos e não ouviu o que Deus está promovendo para o teu povo e deixaram a palavra da profecia e seguiram os seus próprios conceitos, pelo qual muito do povo de Deus padeceu nas suas gerações. Nações foram destruídas porque recusaram a palavra de Deus. Eu não estou aqui argumentando isso como um orgulho, né, dizendo o Ricardo está falando algo e a gente tem que ouvir ele. Não, gente, Deus está por trás desse propósito, porque isso é um projeto de humanidade. Ninguém falou de uma magnitude tão grande pelo qual estou aqui falando, porque o projeto de Nações AFUP é a única visão que temos em visão de humanidade, porque se fosse eu para falar dessa magnitude, quem seria eu que para estar argumentando isso pelas minhas próprias capacidades ou talvez da minha própria visão? Quando Deus ele chega, ele levanta a pessoa para falar alto, coisas grandes, coisas que vão superar as dificuldades, mas vai depender da nossa sensibilidade para entender que Deus está aqui argumentando e me usando apenas como instrumento para esta movimentação que pode fazer e vai fazer toda a diferença se nós entender que o objetivo de todas essas coisas é união. E tem muita gente não só aqui dentro desse esférico, né, do mundo da droga, mas também tem outras diversidades de assuntos que a gente precisa resolver, porque a gente está pendente de muita coisa que temos que fazer pela sociedade. Tem muitos missionários que estão precisando de ajuda, eles não têm recurso, porque enquanto eles estão lá passando as dificuldades, tem pastor viajando de avião para baixo e para cima, pregando o evangelho para quem já conhece, para quem já está convertido, esquecendo que temos que pregar agora é para aqueles que não ouviram a palavra de Deus, porque é muito fácil dizer que eu preguei em várias nações, mas quando você entra dentro desse conceito para saber o que ele foi fazer lá, ele foi pregar para quem já é salvo, para quem já conhece a palavra de Deus, para quem já tem estrutura sobre a informação da justiça de Deus, porque a responsabilidade é de levar a palavra para aqueles que não conhecem, porque aqueles que já sabem não precisa, porque já tem ali um pastor que orienta essas pessoas dentro da justiça, dentro dos seus comportamentos disciplinar, não precisa de preocupar com isso, mas nós estamos vivendo hoje um cristianismo de modernização. A mensagem está sendo levada para aqueles que já estão cheios e tem gente vazio que nunca ouviu falar do evangelho e não vai ouvir se a gente estiver dentro dessa teologia de pregar para quem já conhece. Vamos fazer a diferença, vamos agora tentar ver o que é mais necessário, o que é mais útil, o que é mais emergencial para a gente tentar resgatar aquele que deve ser resgatado, porque a nossa sociedade está vivendo um pisco social muito caótico e a gente precisa entrar em vários temas de ações sociais para a gente movimentar agora projeto que vai subdesenvolver ajuda para aqueles que têm necessidade. Em várias diversidades de assuntos, que esse vídeo aqui fica muito curto para falar de tanta coisa que precisa fazer, principalmente mexer no modelo da nossa política, porque a nossa política não está tendo visão de mundo, a não ser visão de poder, porque elas estão buscando seus próprios interesses. A gente vê que a briga aí não é para uma pauta de futuro, não é para um projeto de futuro, e sim para ganhar a cadeira, para eles terem o poder de fazer o que quer, porque a política que está aí não compromete a santidade, porque a gente sabe que nela não existe a essência do Espírito do Senhor, e tem muita gente
gente que está aí diante do evangelho, que conhece a palavra de Deus e está abraçando esta causa como se fosse uma causa divina, como se fosse um propósito de Deus. Vocês estão entrando aí em uma outra armadilha, como diversas outras entraram, e já sabe que o resultado final é esse que vocês já têm aí pelo passado, que esse futuro agora não será diferente, porque temos que fazer agora diferença e seguir as orientações que o Projeto de Nações, a FUP, está deixando aí para o nosso entendimento, pela nossa racionalidade, o que devemos fazer, porque quem orienta aqui não é eu, o Ricardo, e sim que é o Espírito do Senhor que está sendo aí a causa de todos os subjetivos, pelo qual ele não está apenas nos dando uma exortação como deve ser feito, o que será a partir desse momento agora, se entendemos que o objetivo é união. Então fica aqui, para a gente restabelecer e restaurar a nossa sociedade como deve ser restaurada e tentar ajudar essas pessoas que estão passando aí por essas situações caóticas, não só como eu falei aqui dos dependentes químicos, em diversas outras naturezas de situação, só vai haver se existir objetivo de todos por uma só causa, Projeto de Nações, a FUP, que é uma obra para toda a humanidade.